RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite. Palmeiras, Sanjoanenses e Paulense qualificaram-se esta tarde para as meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol, juntando ao Boa Vista, que já tinha garantido o apuramento na semana passada. O editor do Desporto da Rádio de Cabo Verde, Bem-vindo Neves, traz-nos os pormenores daquilo que aconteceu na sexta jornada do campeonato, cujos jogos aconteceram todos à mesma hora. Foi uma tarde de muitas emoções. A entrada para esta última jornada, apenas uma equipa tinha o lugar garantido nas meias finais, o Boa Vista. Boa Vista que jogou na Ilha do Sal com a Palmeira, empate a 2 bolas, num jogo que começou de forma frenética e acabou então com este empate a 2 golos. Em São Nicolau, os sanjoanenses precisavam de um empate para garantir a qualificação sem necessitar de quaisquer contas, e assim aconteceu, 0-0 no embate com a Ultramarina. O Paulense foi ao Fogo garantir o apuramento. Os encarnados da cidade das Pombas derrotaram o Botafogo por 1-0 e o jogo teve emoções até ao fim, porque na outra partida no estádio Adério de Sena, duelo entre Mindelense e Académica, o Mindelense ganhou por 5-2 e se acontecesse um golo no Fogo, por exemplo, se o Bota tivesse empatado, seguiria o Mindelense. Não aconteceu isso, o Paulense lá assegurou os 3 pontos e a qualificação para as meias finais, algo que acontece pela segunda vez na história deste clube, isto depois de 10 anos ter conseguido o primeiro apuramento. No outro jogo, o único que era apenas para cumprimento de calendário, Sal Rei derrotou Scorpion por 2-0. Vamos ter então nas meias finais um reencontro entre Boa Vista e Paulense, recordando que na primeira jornada desta primeira fase o Paulense foi ao Estádio da Várzea derrotar os atuais campeões nacionais por 1-0. A outra partida das meias finais será entre Palmeira e Sanjoanenses. O primeiro jogo será em Porto Novo, quanto à outra partida, o primeiro jogo será no Estádio João Serra, Paulense e Boa Vista. Lanço um olhar então para a classificação final. Primeiro, Boa Vista, 13 pontos. Segundo, Palmeira, 12, os mesmos dos sanjoanenses. Na terceira posição e na quarta posição, Paulense com 11 pontos. Depois, as 6 equipas que ficam pelo caminho: Mindelense, 10 pontos. Académica da Praia, 8. Salrei, 5 pontos, os mesmos da Ultramarina. Scorpion, 2 pontos. E o Botafogo, que não conseguiu qualquer vitória, assim como o Scorpion, mas Botafogo fez apenas 1 ponto. A equipa do Fogo é a grande decepção desta edição do Campeonato Nacional, uma fase de liga que rendeu 68 golos. Boa Vista e Mindelense, curiosamente, foram as equipas que marcaram mais, 12. Digo curiosamente porque o Mindelense tem o melhor ataque da fase, juntamente com o Boa Vista, mas fica pelo caminho. Jornalista e editor do Desporto, Bem-vindo Neves, aqui em direto para atualizar estes dados do Campeonato Nacional de Futebol. O diretor-geral da OIT, Gilberto Yombo, elogiou o compromisso de Cabo Verde com o diálogo social e o trabalho digno durante uma reunião extraordinária do Conselho de Concertação Social. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que o encontro simboliza a maturidade democrática do país, enquanto José Manuel Vaz, da CCSL, destacou a importância da presença da OIT para fortalecer negociações em curso. Já Joaquim Almeida, da UNTCCS, também elogiou a visita, mas denuncia a resistência do membro do governo que tutela a área do trabalho ao diálogo e a tentativa de restringir a participação da Central na próxima conferência da Organização Internacional de Trabalho. Jornalista Edneia Barros.
Em visita ao país, o diretor-geral da OIT participou de uma reunião extraordinária sobre trabalho digno e justiça social e destacou a união entre governo, empregadores e sindicatos como base essencial para decisões inclusivas. Et pour nous, ça témoigne de la prédisposition du gouvernement. Para nós, esta reunião extraordinária testemunha a predisposição do governo, dos parceiros sociais, das câmaras de comércio e dos sindicatos em manter um diálogo construtivo. Em qualquer processo de diálogo social, é natural que existam diferentes pontos de vista, até mesmo dentro dos próprios grupos, o que demonstra a riqueza do debate. O mais importante é dispor de um espaço estruturado que permita evoluir, chegar a conclusões, às vezes consensuais, outras nem tanto, mas que forneçam elementos suficientes para que o Governo e o Conselho de Ministros possam tomar decisões e avançar. Prendre des décisions finales et faire progresser. O primeiro-ministro destacou que a sessão especial com o diretor-geral da OIT reforça a imagem de Cabo Verde como exemplo de democracia funcional. Cabo Verde ser um país com uma democracia muito reconhecida no mundo dá provas de que nós nos podemos entender mesmo com interesses às vezes divergentes, conflituantes, mas focalizados no essencial que é o desenvolvimento do país. José Manuel Vaz frisa que o encontro foi importante para discutir temas sociais como emprego, segurança social e salário mínimo e que a presença do diretor-geral da OIT pode impulsionar as próximas negociações tripartidas. A presença do diretor-geral da OIT é um input para o próximo passo do desenvolvimento sociolaboral aqui em Cabo Verde. Que hoje temos uma situação laboral mais ou menos estável, isso não quer dizer que não continuamos a ter greves, manifestações, que são processos, que são situações, direitos garantidos aos trabalhadores cabo-verdianos. Joaquim Almeida, da UNTC-CS, chamou a visita da OIT de marco histórico por ser a primeira, mas denunciou a resistência de um membro do governo, particularmente a tutela do trabalho, ao diálogo com a central e tentativas de limitar sua participação na próxima Conferência Internacional do Trabalho, de 2 a 13 de junho. Prova disso é que estamos a aguardar há cerca de 4 anos para que esse membro do governo que tutela o trabalho receba a UNTC-CS. O membro do governo quer limitar a participação da UNTC-CS na Conferência Internacional do Trabalho. A acontecer o que querem é uma violação muito grave à liberdade sindical. Por outro lado, Joaquim Almeida diz que o Conselho de Concertação Social tem gerado avanços nas questões laborais e que a visita do diretor-geral da OIT reforça esse reconhecimento e incentiva novas reformas. O Instituto do Património Cultural organizou hoje um encontro com os representantes dos vários serviços concentrados do Estado no Tarrafal e os moradores que vivem nas casas dentro do ex-campo da concentração do Tarrafal de Santiago para apresentação e socialização do plano de gestão no quadro da candidatura do sítio à lista do Património Mundial da Unesco. Ângela Monteiro. Conforme avançou-nos a coordenadora do dossiê de candidatura do ex-campo de concentração do Tarrafal de Santiago a Património da Humanidade, Sandra Mascarenhas, trata-se de um encontro importante, tanto para o projeto desta candidatura como o futuro plano de gestão do monumento, tendo uma abordagem participativa da comunidade para uma melhor compreensão dos interesses. Todos os bens que são património mundial têm que apresentar um plano de gestão. O plano de gestão consagra, nomeadamente, quais são as ações que têm que ser desenvolvidas aqui no sítio. Quando falo no sítio, não falo apenas da prisão em si, mas de tudo aquilo que está associado à prisão. Portanto, temos as casas, as moradias que estão fora do muro da prisão. Falo da casa do diretor, que se encontra do outro lado da estrada, falo da granja, do colonato, portanto, tudo aquilo que estiver dentro do nosso perímetro de ação tem que estar sujeito a esse plano de gestão. O plano de gestão não é só conservar as infraestruturas, não apanha a questão social, a questão económica, a maneira como os moradores, mesmo os tarafalenses e Cabo Verde de uma forma geral, pode ganhar com essa classificação. Não é só ganhar do ponto de vista do reconhecimento, mas, digamos, do empreendedorismo, de outras coisas que podem nascer a partir dessa classificação. O plano de gestão vem nos dizer como chegar
nesse ponto. Ainda no encontro que decorreu no auditório do campo, Sandra Mascarenhas partilhou o enquadramento técnico e histórico do sítio, que considera como mais um bem que o país terá inscrito na longa lista do Património Mundial da Unesco, onde já consta a Cidade Velha. Portanto, Tarrafal vai para a Unesco como um lugar de memória associado a conflitos recentes, portanto, nesse caso, as duas fases. A primeira fase em que estiveram cá os portugueses, que foi da luta contra o regime salazarista, e a segunda fase que tem a ver com a luta de libertação das colónias portuguesas. Dizer também que doravante vão ser construídas pocilgas e corais para animais das famílias próximas do campo. Já no próximo mês de junho vai ser uma campanha de limpeza dentro e fora do ex-campo de concentração do Tarrafal de Santiago, no quadro da candidatura Património da Humanidade. E ainda não foi feito um levantamento exato das áreas devastadas pelo incêndio na Ilha de Fogo, mas estima-se que ronda os 200 hectares de áreas de pasto e agrícolas que deixam agora os criadores numa situação delicada. A Câmara está ciente disso, que quer, junto do Governo, encontrar soluções para apoiar os criadores até as próximas chuvas. Anabela Varela. Manuel Teixeira, presidente da Câmara de Santa Catarina do Fogo, diz que boa parte dos terrenos devastados serviam de pasto para animais e alguns eram área de cultivo agrícola. A Proteção Civil vai fazer um levantamento com recurso a GPS para ter um número exato da área afetada, mas estima-se que possa ser de 200 hectares. A autarquia diz estar ciente da situação delicada das famílias que vivem da criação de gado, por isso pretende tomar medidas no sentido de apoiar os criadores, pelo menos até à próxima às-águas. Em termos de Câmara Municipal, não tem que ver onde a maneira que não está a fazer a mesma situação que nos está para não poder atribuir alguma forma de apoio, mas logo na semana não está comunica ao governo de acordo com esse estado de emergência que não passa desse incêndio, para não solicitar algum fundo de emergência que pode ser bem destinado para criadores de gado. Nesse momento não está pensando mais na criadores de gado, mas também não tem consciência que agricultores também têm esse apoio, porque eles perdem grandes partes de árvores frutíferas, eles perdem, por exemplo, vários pés de feijão, etc. Então é um pouco complicado porque eles também estão sendo lesados. Júlio e José são dois criadores preocupados com o futuro dos seus animais e apelam à ajuda do governo. Eu fico triste com o nosso pasto de animal de acaba. Eu te pedi para o governo dar-nos um apoio, nós, na Santa Catarina ali, que fica sem pasto. Pesava-nos alguns ajuda de ração, porque acaba cuida de que os animais, senão a horta bem dele. Ali é o melhor pasto que tem na Santa Catarina, nessa área ali, ele acaba. Agora, é por hoje que o governo pode ajudar alguns países, algumas ilhas que podem doer de nós para ajudar com esse pasto. Como ali te vê através de animal, para mandar queijo praia, tudo cá. Se alguém perde alguns pés de feijão, para trás ali, lá do Monte Capado tem árvore de fruto, que te ajuda o nosso tudo. Nós gosta de apanhar palha, nós também com o nosso fruto, ele comer, ele fica bastante triste. Agora é para todo mundo recomeçar de novo. Para o governo bem hoje, como é que fazer com o nosso criador? Eles têm que apoiar com algumas coisas também. O autarca santa catarinense ressaltou que foi preciso acontecer este incêndio para deixar a nu várias fragilidades do Corpo de Bombeiros Voluntários, insuficiente número de materiais e de equipamentos. Então, a partir de segunda-feira, internamente, nós começamos a reunir, primeiramente, a reestruturar nosso Corpo de Bombeiro. Não tem que bem ter uma escala efetiva com corpos de bombeiro a partir de segunda-feira, para estar no terreno, para fazer trabalho preventivo, para acompanhar agricultores, para evitar a situação do tipo, não está lá. E também não querer fazer um apelo para o governo e para instituições competentes. Mas já está a hora, por exemplo, ali na Fogo, que se fala sobre Santa Catarina, mas se fala na Fogo, já está na hora para não ter melhores condições. Primeiramente, no mês ter um bombeiro à altura que tem capacidade para dar vazão para tudo que é 3 municípios. Manuel Teixeira conclui dizendo que o incêndio poderia até ter sido controlado mais cedo, mas houve fraca adesão da população no combate.
Informações atualizadas pelo Presidente da Câmara Municipal, Manuel Teixeira, indicam que a última frente ativa foi dominada desde o meio-dia. Neste momento, Teixeira considera o incêndio praticamente extinto. Ainda assim, esta noite e durante todo o dia de amanhã, os bombeiros permanecerão no terreno, fiscalizando as áreas afetadas em busca de fumarolas ou quaisquer sinais de reativação de fogo. Na próxima semana, a Câmara Municipal realizará um levantamento exaustivo das zonas atingidas e dos criadores e agricultores prejudicados, para em seguida avaliar medidas de apoio capazes de minimizar os danos. E a nível internacional, o número de feridos no ataque com faca na estação central de comboios de Hamburgo, norte da Alemanha, subiu para 18, informa a polícia alemã no comunicado hoje divulgado. A suspeita do ataque, uma alemã de 39 anos, encontra-se ainda sob custódia e deverá comparecer hoje durante o juízo, acrescenta a polícia. A mulher foi detida pouco depois do ataque, sem oferecer quaisquer resistência. Os motivos para este ataque, do qual resultaram vários feridos graves, não são ainda conhecidos, mas um porta-voz da polícia indicou na noite de sexta-feira que não estavam a ser consideradas motivações políticas. Segundo refere a AFP, a estação de Hamburgo, a segunda maior da cidade alemã, é uma importante plataforma para comboios locais, regionais e de longa distância. Está concluído o jornal a esta hora. Gratos pela atenção. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.